Oi, amores da Tia Dani, surpresa! Ai, gente de Deus. Seguinte, resolvi entrar de surpresa sem avisar vocês, tá bom? E vocês vão entender por quê. Porque é o seguinte, na verdade, eu vou fazer esse vídeo porque ontem eu tava conversando com meu noivo e aí ele falou assim pra mim e ele me deu uma sugestão muito legal pra eu poder assim deixar como vídeo gravado e salvo pra vocês e pra conversar um pouquinho sobre esse assunto com vocês, né? Ele falou assim pra mim, ô Dani, você fala tanto dos isca, o que ela pode trazer de coisas boas para sua saúde como um todo. Por que você não fala o contrário dos malefícios do sedentarismo? Falei, olha, é verdade. Eu não tinha parado para pensar pelo outro ângulo e da coisa. E aí eu já tinha separado alguns itens, né, algumas pautas para poder falar para vocês sobre os malefícios do sedentarismo e eu quero deixar registrado em vídeo para depois postar lá no meu canal do YouTube, o Dani Rodrigues Personal Trainer, para vocês poderem acessar e terem as informações referentes a isso, tá bom? Então vai ser um vídeo breve e o que acontece? Vai ser um vídeo para eu poder meio que dar um choque de realidade em vocês, tá, gente? Eu até desativei os comentários aqui para eu poder me concentrar um pouquinho mais e deixar registrado esse vídeo para vocês. Depois eu vou subir ele no meu canal do Dani Rodrigues Personal Trainer. E eu quero muito que vocês assim assistam depois, divulguem, compartilhem o vídeo. Como eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, eu quero muito que vocês, por favor, deixem o seu like no vídeo, deixem os seus comentários e espalhem esse vídeo para o maior número de pessoas possível, tá? As informações que eu vou passar nesse vídeo, elas são úteis e fundamentais na vida de todas as pessoas, tá bom? Independente se é homem, se é mulher, se é criança, adolescente, adulto ou idoso, enfim, tá? Então eu separei uma pauta aqui para falar para vocês brevemente o que é o sedentarismo, tá? Infelizmente, o sedentarismo, ele é um dos piores males do século. E o que é o sedentarismo? O que pode ser considerado a palavra sedentarismo? Então eu separei aqui para vocês. O sedentarismo é o quê? Ele é definido como a falta ou a insuficiência de atividade física, isto é, uma pessoa que não pratica nenhuma atividade física ou pratica pouquíssima atividade física, tá? Se você se encaixa nessa classificação, infelizmente você é uma pessoa sedentária, tá? Ah, tia Dani, mas eu faço levantamento de copo, faço levantamento de garfo, faço levantamento de colher, enfim, eu ando de casa até o, aliás, da sala até o quarto, do quarto até o banheiro, do banheiro até a pia. Gente, isso não é ser uma pessoa ativa. Sinto muito lhes informar. Ah, mas eu faço muito serviço de casa, limpo muito a casa, lavo muita roupa, passo pano, enfim. É diferente. É bem diferente, tá? Então, eu queria já deixar bem clara essa classificação para vocês do que é o sedentarismo, tá? E é o seguinte, além do sedentarismo, que infelizmente é uma das doenças, né, que a gente sabe que é um dos piores males do século, né? O que eu queria falar para vocês? Quais são os problemas que as pessoas que são sedentárias possam vir a ter se continuarem sedentárias, ou seja, os malefícios do sedentarismo, tá? Vocês sabem que o sedentarismo, como eu falei para vocês, é um dos piores males do século e a tendência é, infelizmente, aumentar cada vez mais. Por quê? Porque a gente vive uma vida muito moderna, então a gente tem tudo assim, ó, na palma da mão. Quando vamos voltar ao tempo histórico lá atrás, né, na época jurássica, e eu não vou entrar em detalhes de data, tá bom? Vou falar de uma forma assim bem fácil para vocês poderem entender. Antigamente,
os homens, para poder, eu falo homens, mas assim, homens e mulheres, tá? Só para vocês poderem me entender. Antigamente, os homens e mulheres, o que eles tinham que fazer, gente? Eles precisavam sair para caçar, principalmente os homens. Por quê? Porque senão as pessoas morriam de fome. Ou seja, eles precisavam sair para caçar, eles eram ativos, eles precisaram aprender a andar, eles precisaram aprender a correr, eles precisaram aprender a fugir dos animais e dos perigos, né, daquela época, né, porque era uma época pesada e difícil de se viver. Ou então, depois que as coisas foram melhorando, eles descobriram fogo, eles descobriram como plantar, eles descobriram como arar a terra. Então, o que eles faziam? Eles trabalhavam na terra, na lavoura, para poder produzir os seus alimentos e poder consumir os seus alimentos de forma natural. Só que não tinham essa modernidade que tem hoje em dia, certo? Então, até aí vocês já sabem disso. E as coisas foram evoluindo conforme os anos foram passando. Mas, resumidamente, é isso. Antigamente, para as pessoas poderem sobreviver, elas tinham que se movimentar, elas tinham que andar, elas tinham que correr, elas tinham que caçar, elas tinham que mexer a terra, arar a terra, elas tinham que produzir os seus alimentos e consumir. E quando aquela terra, daquele lugar que elas viviam, não era mais boa o suficiente porque não produziam mais, ou então quando os animais próximos dali não apareciam mais próximos poderem caçar e consumir, elas se movimentavam, elas andavam, elas procuravam outro lugar próximos de água para poder sobreviver. Ou seja, as pessoas não eram sedentárias. É só vocês pararem para pensar nos pais de vocês aí que já tem seus 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, nos seus avós, nos seus bisavós, eram pessoas ativas. Por quê? Porque elas praticamente faziam tudo a pé e faziam tudo com a força braçal. Então, antigamente, as doenças que existem hoje em dia não existiam naquela época. Poderia até existir, mas em menos escala, em muito menos escala do que existe hoje em dia. Então, as pessoas eram obrigadas a ser ativas. Só que isso não era uma obrigação da pessoa, tem que fazer, que saco. A pessoa fazia porque ela precisava sobreviver e era o jeito que ela vivia ali. A sociedade era assim. Só que hoje em dia, com a modernidade, a gente tem tudo na palma da mão, a gente só faz isso aqui, ó, e a gente tem tudo na palma da mão. Infelizmente, o sedentarismo, ele tem essa tendência de aumentar cada dia mais e as doenças consequentes do sedentarismo aumentarem cada vez mais, infelizmente. Então, o que eu queria falar para vocês? Ou exercícios físicos tem um peso enorme na incidência de doenças cardiovasculares, porque interfere em outros fatores de risco, tá? Quais são os fatores de risco e os problemas de quem está muito sedentário ou de quem faz pouquíssima atividade física? Alguns dos, tá? Obesidade, a gente sabe que é um dos piores problemas aí do século e a tendência é, infelizmente, aumentar cada vez mais. Se eu não me engano, pelos últimos dados aí de pesquisas, eu preciso confirmar a data. O Brasil é o segundo maior país do mundo com casos de obesidade. O primeiro é os Estados Unidos. Eu preciso me atualizar em questão de pesquisa, de data, para poder confirmar certinho isso que eu tô falando para vocês, tá? Então, o primeiro é a obesidade. O segundo é a perda de massa muscular. Por que perda de massa muscular? Porque o que acontece? Conforme a gente vai envelhecendo, processo de envelhecimento normal, certo? A gente perde o tônus muscular. Consequentemente, quando a gente perde esse tônus muscular, a gente perde força muscular. Então, o que acontece? Por exemplo, se antes eu conseguia carregar uma bacia de roupa, cheia de roupa dentro, hoje em dia eu não consigo mais. Se antigamente eu pegava uma sacola de compras e ia a pé do mercado até em casa, eu não consigo mais. Por quê? Porque eu perdi essa força muscular, eu perdi esse tônus muscular. Ou seja, o sedentarismo faz com que, além de vocês perderem essa força muscular e esse tônus muscular, vocês fiquem cada vez mais fracos. Então a perda de massa magra, ela é muito séria, tá? Ela é extremamente séria, ok? Mais um problema que o sedentarismo comete aí, faz com que as pessoas fiquem cada vez piores. Dores articulares. O que eu mais recebo de reclamação de pessoa que sente dor no pescoço,
dor no ombro, dor nas costas, dor no joelho, dor no quadril, dor no tornozelo, ou seja, a gente brinca, fala que a idade do condor, na verdade não tem nenhuma idade do condor, né? Que fala que a idade do condor é acima dos 50, 60 anos. Muito pelo contrário, hoje em dia as pessoas mais novas estão tendo problemas de articulação. O que eu mais recebo de reclamação é isso. Gente que tem problema, principalmente, são os dois principais. Problema nas costas e problema nos joelhos. É inacreditável. Tanto de pessoas que vêm me procurar e pedir ajuda por causa disso. Então, esse, infelizmente, é um dos problemas que o sedentarismo pode causar aí na vida de vocês. Além do problema de sedentarismo, que vem a causar essas doenças que eu falei pra vocês, outras comuns também. Diabetes, colesterol, aumento, triglicérides alto, pressão alta. Então, isso também é super, na verdade, não deveria ser normal, tá? Infelizmente, a tendência é o que está acontecendo. Está sendo normal as pessoas estarem com colesterol alto, estarem com diabetes alto, estarem com triglicérides alto, estarem com as taxas, com todas essas taxas basais muito acima do elevado, ou com a pressão muito alta, ou com a pressão muito desregulada. Então, vocês estão vendo, ó, olha os malefícios que o sedentarismo causa na vida das pessoas. A gente fala assim, nossa senhora, tia Dani, você falando assim dá até medo, mas é verdade. Infelizmente é a realidade, tá? Outros problemas também que o sedentarismo pode causar na vida das pessoas. Problemas como artrite, artrose, bursite, tendinite, problemas de postura. As pessoas começam a ficar, ó, tortinhas. Eu vou falar português bem claro, tá? Elas começam a ficar tortinhas pro lado, ou corcundinhas pra frente, ou então elas começam a sentir inflamação, inchaço nas articulações, principalmente mãos e pés. Quem tem artrite, quem tem artrose, sofre com isso, com as inflamações nas articulações das extremidades do corpo, que são o quê? As mãos e os pés, ok? Joelho também, tá? Mas o principal é mais mãos e pés. Então, olha para você, olha quanta coisa ruim o sedentarismo causa na vida das pessoas. Outra coisa também, o sedentarismo, ele causa um problema muito grave, muito sério, que acho que esse pra mim é um assim dos piores que tem. Problema cardíaco e problema pulmonar. Tem gente que vai subir um morro, sei lá, por exemplo, eu moro num morro, minha casa é num morro. A pessoa vai subir a rua, ela não aguenta dar 10 passos, ela tá ofegante, ela tá... Ela para, ela tem que respirar, ela tem que recuperar o fôlego dela para poder chegar até a casa dela. Então, o que vai acontecendo? Vocês vão ficando cada vez mais limitados nas atividades do dia a dia de vocês. Então, olha quanta coisa ruim. Por exemplo, mais uma coisa boba. A pessoa que não tinha dificuldade para amarrar um cadarço. O sedentarismo vai causando o quê? Vai causando dores nas articulações, você vai ficando cada vez mais travado ou travada, a pessoa não consegue mais amarrar um cadarço de um tênis, ela não consegue mais escovar um dente, ela não consegue mais dirigir sem sentir dor nos braços, ela não consegue pentear um cabelo, ela não consegue segurar um copo, porque ela tá perdendo a força muscular e o copo cai da mão dela. Então, assim, gente, vocês vão ficando cada vez mais limitados para fazer as atividades do dia a dia. Então, o sedentarismo, ele é gravíssimo. Ele não é uma brincadeira, ele é gravíssimo. E, infelizmente, criança que deveria estar brincando, criança que deveria estar se sujando, criança que deveria estar ativa, não tá. Por quê? Porque só sabe brincar na frente de um celular, na frente do computador e na frente de um tablet. E, infelizmente, crianças com idade de 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, adolescentes já estão tendo problemas de saúde de adulto. Então isso é um absurdo, isso não pode acontecer. E infelizmente, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, a tendência é isso piorar cada vez mais. Por quê? Porque a inatividade física, porque a falta de exercício físico, porque a falta de atividade física que eu falei pra vocês, e muitas
as outras, eu falei algumas, tem diversas, tem várias. E ainda, infelizmente, tem pessoas que por falta de conhecimento, falta de estudo, falta de conhecimento, falta de informação, acham que ficar, por exemplo, assim, eu tô com um problema nas costas e não vou fazer atividade física porque senão vai piorar. É o contrário, gente, pelo amor de Deus. Aí que vocês precisam fazer, tá? A partir do momento que o teu médico te libera e você passa pelo tratamento, pelas consultas, e o médico te libera, a primeira coisa que você deve fazer é procurar um profissional de educação física, é procurar um personal trainer para te orientar, para você começar a fazer as atividades físicas. O que vocês não podem é ficar inativos. O que vocês não podem é ficar sentados ou deitados num sofá ou numa cama, só mexendo no celular e não fazendo nada. Vocês precisam se movimentar, vocês precisam se mexer, vocês precisam cuidar do que vocês têm de mais importante, que é a saúde de vocês. Porque sem a saúde de vocês, vocês não vão mais conseguir levantar de uma cama, vocês não vão conseguir mais caminhar dentro de casa, vocês não vão mais conseguir tomar banho sozinho, vocês não vão mais conseguir lavar a tua roupa ou sair para fazer compra, ou então lavar uma louça. Resumindo, fazer as atividades básicas do dia a dia. A atividade física, ela não serve apenas para te deixar sarado, malhado, gostoso, bombado. Tem gente que quer ficar assim, beleza, eu não critico, não vejo problema nenhum. Mas a atividade física, o ponto-chave da atividade física é o quê? É saúde e qualidade de vida. É para isso que vocês precisam fazer atividade física, ok? Claro, cada qual com o seu objetivo. Tem pessoas que querem fazer para poder emagrecer, outras para poder ganhar massa muscular, outras para poder melhorar as dores do corpo, independente do objetivo, tá? Isso aí é de cada pessoa para cada pessoa. Mas a atividade física, ela serve para melhorar a saúde física, a saúde mental de vocês, ok? A saúde social de vocês e a saúde psicológica de vocês. E o mais importante, para fazer com que vocês saiam desse sedentarismo, previnam as doenças ou então combatam as doenças que vocês já têm, porque infelizmente as pessoas só começam a fazer atividade física quando o calo tá apertando, quando o negócio tá ficando feio. Infelizmente assim, a maioria das pessoas só aprende na dor, não aprende no amor, e não é por falta de aviso, não é por falta de orientação, né? As pessoas vêm desesperadas procurar tratamento. Menos mal, porque se ainda tá procurando tratamento ou tá procurando uma alternativa, quer dizer que ela ainda tem chance. Antes que alguma coisa pior venha a acontecer. Mas, principalmente com tudo isso que tá acontecendo nesse mundão afora, com tudo isso que tá acontecendo de pandemia, de doença, etc, 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 que eu não vou ficar falando aqui também, tá? Vocês têm que se prevenir 10 vezes mais. Vocês têm que se cuidar 10 vezes mais. Tia Dani, mas isso não é bitolagem da sua cabeça? Não, não é bitolagem na minha cabeça. Tem estudos científicos comprovando todos os benefícios dos praticantes de atividade física. Seja uma caminhada, seja uma corrida, seja uma musculação, seja uma ginástica, seja pilates, yoga, independente do que for. O mais importante é vocês se movimentarem, é vocês se mexerem, é vocês se exercitarem e cuidar da saúde de vocês. Dá um Google aí para vocês verem quantos estudos científicos tem comprovando os benefícios da atividade física para a saúde de vocês, desde que ela seja bem orientada, desde que tenha um profissional qualificado para poder orientar vocês. Eu sou formada há praticamente 13 anos, trabalho com isso praticamente a minha vida inteira, então eu sei o que eu tô falando. E, inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso, na época, eu me formei em 2009, 2009. O meu trabalho de conclusão de curso, ele foi sobre como o trabalho de treinamento de força, que no caso é o quê? Musculação, exercícios com carga. Como um trabalho de treinamento de forças ajuda pessoas idosas acima dos 55 anos a melhorar a sua qualidade de vida nas atividades diárias do dia a dia. Então esse foi o tema. Resumindo para vocês, foi isso, tá? Esse foi o tema do meu TCC. E a gente fez uma pesquisa mesmo, uma pesquisa de campo mesmo, com pessoas que eram sedentárias e não faziam, e que já eram ativas e começaram a fazer um outro tipo de treinamento de força. Os dois grupos melhoraram.
Então, o que a gente fez? Fez uma pesquisa lá e elencou assim na pesquisa. Por exemplo, por exemplo assim, vou dar um exemplo bobo. Quantos degraus você sobe na sua escada por dia? Então, assim, se antes eu subia 5, hoje em dia eu subo 10. Quantas voltas no quarteirão você conseguia dar? Ah, uma só. Depois de um tempo ela passou a dar 3. Por exemplo, quantos agachamentos você conseguia fazer antes? Coisa básica, sabe? 5, hoje em dia eu consigo fazer 10. Então, resumidamente, gente, é isso. Resumindo, para finalizar essa parte que eu falei da minha pesquisa de campo na época do meu TCC, foi sobre isso. Como a atividade física, o treinamento de força, ajudou os idosos a melhorar a prática das suas atividades do dia a dia. Ou seja, pessoas que são ativas são pessoas mais independentes. É nesse ponto que eu queria chegar com vocês. São pessoas mais independentes. Por quê? A pior coisa, e é triste demais isso, gente, é muito triste, é a pessoa ficar dependente de remédios, é a pessoa ficar dependente de hospital e a pessoa ficar dependente de outras pessoas para poder fazer as atividades do dia a dia. Isso é triste demais. Isso é muito, 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 muito triste. E infelizmente a gente sabe que tem muitas pessoas que são assim. Por quê? Porque não se preveniram antes, porque não procuraram ajuda antes, ou porque não tinham conhecimento antes. Só que hoje em dia não tem desculpa. A gente tem internet, gente. A gente tem o celular na palma da mão. Só que as pessoas não sabem usar isso a seu favor. Graças a Deus, muitas pessoas sabem usar. Mas tem muita gente que não sabe. Perdão. Me empolguei, né? Até engasguei aqui. Só que tem muitas pessoas que não sabem. E aqui o que acontece? Ao invés de pesquisar alguma coisa boa e útil para sua saúde, não. Fica perdendo tempo com coisas desnecessárias. Só tomar um golinho d'água, gente. Bom, engasguei, fiquei até vermelha. Ai, pronto. Melhorei, perdão, peço desculpas, tá? Mas era isso que eu queria falar pra vocês, tá bom, gente? Então, antes que vocês se tornem dependentes de remédio, dependentes de hospital e dependentes de pessoas, vamos nos tornar independentes, vamos praticar atividade física, tá? Porque infelizmente a gente sabe que tem muitas pessoas que gastam praticamente assim o seu salário inteiro com remédio, com medicação, ou então com o enfermeiro que precisa ficar na sua casa cuidando de você, ou cuidando de algum parente ou amigo seu, ou então pessoas que tem que ficar indo no hospital todo santo dia. Gente, é muito mais barato investir em saúde do que você investir em remédio, em hospital e em pessoas para poder cuidar de você na sua casa. Pare e pensa, pesa na balança de vocês. Não é muito mais barato você pagar um profissional de educação física, ou um personal trainer, ou uma academia? É só vocês pesarem na balança, gente, a conta é simples. É muito mais eficaz você investir, não é gastar. Gastar é uma coisa, investir é outra. É muito mais barato e é muito mais confiável e com certeza é uma coisa segura você investir na sua saúde do que você ter que gastar o seu dinheiro com remédio, gastar o seu dinheiro com hospital ou gastar o seu dinheiro com algum profissional que tenha que vir atender você na sua casa ou no hospital particular, porque a gente sabe que convênio é uma nota preta. É uma nota preta. E conforme as pessoas vão tendo mais idade, a tendência é o quê? O convênio ser mais caro ainda. Então, gente, antes que isso aconteça, deixem de ser sedentários. Saiam do sofá. Sentem no sofá para vocês fazerem coisas boas, gente. Tá bom? É claro que a gente precisa descansar, ter o nosso momento de lazer, ter o nosso momento de paz. Isso é normal. Todo mundo precisa, isso é fato, né? Final de semana eu relaxo, eu curto aqui a minha casa, as minhas coisas, meu noivo, enfim. Mas sejam pessoas ativas, ok? E uma dica para vocês saberem que vocês estão sedentários ou não. A atividade física, para você se tornar uma pessoa ativa e não sedentária, ela tem que ser feita no mínimo 3 vezes por semana e acima de 30 minutos. Então, se vocês estão fazendo atividade física 3 vezes por semana e acima de 30 minutos, vocês estão no parâmetro, tá? Então,
beleza, vocês estão no parâmetro. Agora, se vocês estão fazendo 2 vezes por semana, abaixo de 30 minutos, ó, sinto muito. Negócio, então, ó, vocês precisam dar um up aí e melhorar, tá bom? Agora, por exemplo, assim, tia Dani, eu faço 2 vezes por semana, 1 hora por dia. Já melhorou, já deu uma melhorada, ok? Pra quem não fazia nada e tá fazendo 2 vezes por semana, 1 hora por dia, poxa vida, já é algo muito bacana, ok? Agora, pra quem tá fazendo 3 vezes na semana, mais de 30 minutos por dia, 4 vezes, 5 vezes, ó, parabéns, parabéns, vocês estão no caminho certo, tá? Agora, por exemplo, quem faz mais, quem faz no sábado, quem faz no domingo, pode fazer? Pode, gente, não tem problema, a gente sabe quando o nosso corpo tá cansado, a gente sabe o momento que a gente precisa parar, dar uma relaxadinha, dar uma acalmada, dar uma descansada. Pode. Agora, por exemplo, você acordou no final de semana, tá um baita de um dia lindo. Você não vai querer sair pra caminhar? É lógico, até eu, gente. Você não vai querer sair pra andar de bicicleta, enfim, dar uma volta, pedalar, andar, correr. Vocês podem fazer isso, devem, não tem problema nenhum. Isso é maravilhoso, isso é extremamente benéfico para a saúde de vocês, ok? O mais importante é que fique de tudo isso que eu falei para vocês desde o comecinho, tá? Não deixem que o sedentarismo tome conta de vocês. Não deixem que as doenças tomem conta de vocês. Não deixem com que essa pandemia louca limitem vocês. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo por mim, tá? Vou dar um exemplo por mim. Eu tenho uma academia, a maioria de vocês sabe disso, quem não sabe agora tá sabendo. Eu tenho uma academia, a academia tá fechada. Só que eu tô trabalhando desde que a academia fechou, aqui em casa. Eu não parei. A minha quarentena, graças a Deus, já passou de quarentena há muito tempo, né? Tá sendo muito ativa. Eu tô trabalhando em casa, eu tô me exercitando em casa, e eu estou dando aulas online. E graças a Deus tem muita gente fazendo aula comigo, eu fico muito feliz. E pessoas que não faziam aula, que não faziam nenhuma atividade física, que estavam sedentárias, desmotivadas, depressivas, ansiosas, passaram a fazer atividade física. Então isso é uma consegue tirar uma pessoa da sua zona de conforto, da sua comodidade e da sua preguiça, é uma grande vitória para nós profissionais da área da saúde e profissionais da área de educação física. O meu foco principal sempre foi e sempre vai ser que a atividade física seja algo democrática para todos, que todos possam fazer, que todos possam vir a ter mais informações sobre isso. E o mais importante, você tem todo o direito de querer ficar mais sarado, mais sarada, mais bombado, enfim, isso é de cada um e eu respeito. Mas o meu foco foi e sempre vai ser a saúde e a qualidade de vida de vocês em primeiro lugar. Em primeiro lugar. A estética, ela vem depois. O primeiro é a saúde de vocês e a qualidade de vida de vocês. Porque se vocês não tiverem nenhum dos dois, vocês não têm nada, tá? Então que isso fique bem claro pra vocês, ok? E não deixem com que essas doenças tomem conta da vida de vocês. Não deixem com que o sedentarismo tome conta de vocês, tá bom? Invistam no que vocês têm de mais precioso, que é a saúde de vocês, tá? Então era isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou subir esse vídeo no meu canal do YouTube, o Dani Rodrigues Personal Trainer, tá bom? Se inscrevam no meu canal. Perdão, ativem o sininho para vocês receberem as notificações toda vez que eu postar conteúdo novo lá, tá bom? Deixem seu like nesse vídeo, deixem seus comentários assim que eu subir o vídeo lá pro meu canal do YouTube. Divulguem e compartilhem com o maior número de pessoas possíveis seus contatos de WhatsApp, Telegram, enfim, todas as suas redes sociais, tá bom? Porque quanto mais a gente espalhar essa corrente do bem por maior número de pessoas e fazer essas pessoas se conscientizarem do quanto é maléfico o sedentarismo e do quanto é benéfico ser uma pessoa ativa, é melhor. Vocês podem ter certeza que vocês podem estar salvando uma vida. Se a gente salvar uma vida, a gente salvou muita coisa. Tá bom, gente? Beijos, meus amores. Fiquem com Deus e uma ótima terça-feira a todos. Fui, obrigada!